Do modem não, do roteador. O roteador fica bem melhor mesmo, pertinho. Fica, Senão gente, ficou bem melhor. vai ficar travando. Exatamente, exatamente. O melhor é com cabo a internet, né? Mas aqui eu não tenho, eu só tenho aqui com cabo fica cabo. excelente. O roteador. Eu coloquei na garagem por causa de lá tem mais acesso. Aí eu tive que rotear ele aqui para cima. Eu coloquei multiplicador, mas o meu notebook é cabo. Fica bem melhor, né? Bem melhor. Ok, galera, ok. Importante é que vocês consigam me entender. Se por acaso eu estiver falando e vocês não estiverem vendo o que eu estou projetando, vocês, por favor, me avisem, então. Deixa eu só preparar aqui a nossa aula de hoje. Deu uma... Pronto. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de me fazer antes de começar? Pessoal, fiquem à vontade. Hoje eu vou explicar para vocês a matéria e a gente vai fazer um conteúdo prático. Eu quero mostrar para vocês isso na prática do TCC. Vocês assistiram a live da semana passada com a doutora Thalita, lá de Tapsirica? Lá de Tapsirica, né? Eu falo como se estivesse longe, né? Da OAB de Tapsirica, sobre audiências em tempos de pandemia. Vocês conseguiram participar? Sim, consegui. Eu consegui, professora, mas a minha internet estava horrível aquele dia. E eu peguei na metade. Aí eu tive que dar uma olhada no vídeo depois da gravação. Tudo bem. Importante é que está lá. Eu ia falar exatamente isso para vocês, que ela está disponível lá para vocês assistirem a live, quem não conseguiu assistir ao vivo. E até durante a aula que eu comento alguma coisa com vocês. Espera aí que o arquivo fechou, meu Deus. Só um segundinho, por gentileza. E, pessoal, tendo em vista essa antecipação de feriados, amanhã, quinta-feira, não haverá aula para vocês, não haverá live, tá? E provavelmente ainda não tive a notificação, da faculdade oficial, mas provavelmente segunda-feira também não. Que daí é feriado estadual, né? Então, segunda e quinta-feira, antecipação de feriado. Deixa eu ativar o mudo aqui, agora vai. Prontinho, galera. Eu vou tratar aqui com vocês de alguns temas novos, e aí, inserido nesses temas novos, eu vou conversar com vocês acerca do projeto de pesquisa científica, e aí, depois que eu falar aqui, que eu disser a minha fala, eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática e como que será o nosso esqueleto do TCC. Nossa matéria de metodologia, então, ela vai servir como um guia para vocês, para quando vocês fizerem o projeto de pesquisa. Mas essa matéria, ela não está restrita somente ao projeto de pesquisa. Durante todo o curso, nós vamos elaborar vários trabalhos de pesquisa, e esses trabalhos também têm que seguir uma certa padronização. E a metodologia, ela vai nos ensinar a estudar. Ela vai tirar alguns estigmas que nós temos, né, do como estudar, como citar. Hoje nós vamos aprender sobre os tipos de citações e nós vamos verificar como fugir do temido plágio.
Como que eu fujo do plágio? Como que eu fujo daquela ideia copiada de outro autor? Eu posso sim usar as ideias copiadas de uma outra pessoa, porém eu preciso ficar atenta se essa outra pessoa está sendo devidamente citada no meu trabalho, porque o trabalho perde credibilidade dentro da nossa comunidade científica se não houver a citação. E aí, como a gente está aqui fazendo direito, a maioria, né, tirando nosso amigo Uber, que ele faz outro curso, mas também quando ele for fazer os pareceres dele, lá da profissão dele, e ele for fazer algum parecer escrito, e ele quiser citar um outro autor, um autor clássico, a gente fazendo nossas petições lá, e a gente quer mencionar um autor, a gente precisa saber como que faz para citar. Quando o juiz vai lá, pega uma petição e tem a citação de um autor, ele já olha com outros olhos, né? Ele já vai ter um outro olhar diante do nosso trabalho, porque ele vai falar, opa, essa pessoa aqui sabe escrever, essa pessoa tem metodologia nas coisas que ela faz, ela segue um roteiro, né? Ela é xiita, tá fazendo um negócio ali focado e pensando num resultado. Ótimo. E a metodologia, nós estamos vendo até agora, ensina a gente a estudar, ensina a gente a primeiro internalizar, absorver o tema, para depois escrever. E essa parte aqui que nós adentraremos agora, o escrever, ela vai se tornar muito mais simples, desde que a gente já tenha noção do nosso tema, noção daquilo que a gente quer escrever. A gente já sabe para onde quer ir, como se a gente tivesse comprado o bilhete na rodoviária quando escolheu o tema e a gente já sabe o ônibus e o horário que ele vai sair. Então eu já sei qual que é o percurso que eu vou fazer. Já comprei, eu já tenho todo o mapa traçado. Agora é só sentar e escrever. Esse sentar e escrever, ele vai seguir algumas padronizações. Essas padronizações, elas são trazidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E a ABNT, pessoal, ela é uma instituição paga, né? Precisa, para você entrar lá, se cadastrar e ter acesso às normatizações, precisa pagar uma mensalidade. Então, pensando nisso, nós aqui da faculdade, a gente exige de vocês que vocês façam esse trabalho científico lá no final do curso. Mas a gente já diz para vocês qual que é a padronização que a gente quer, qual que é o caminho que vocês vão percorrer e qual que é um trabalho padronizado, que segue as nossas adequações. Então, vocês não vão precisar assinar a BNT, a gente já vai trazer quais são as normas pré-definidas para vocês. Tem aquele modelão, vai seguir o modelão. E aqui a gente vai explicar para vocês como faz. O que vocês vão precisar fazer é a pesquisa e estudar. Gente, desculpa, eu tô com um pouco de falta de ar. Não sei o que é. Acho que é porque eu fico falando muito depressa, vou falar mais devagar, mas é uma constante assim na minha vida. Vamos lá. E a partir de hoje nós vamos falar sobre projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa nada mais é do que um esqueleto do meu TCC. Eu preciso entregar um esqueleto do TCC, vai ser a primeira fase lá da nossa dissertação, lá no final do curso. Esse projeto de pesquisa, então, é o esqueleto. Vamos ler aqui o que a apostila traz para a gente acerca disso. Então, tá aqui. Projeto de pesquisa é um documento elaborado para nortear o trabalho de investigação, podendo ser compreendido como planejamento que visa organizar as etapas desse processo e garantir a viabilidade do estudo. Fazendo um projeto, a gente consegue tudo que a gente planeja, né, na nossa vida, tudo que a gente planeja, tudo que a gente projeta, a gente consegue êxito. E esse projeto vai ser o esqueleto, vamos ter até um cronograma dentro desse projeto para mostrar para a gente quais são os prazos que a gente vai ter que entregar cada parte do nosso trabalho. Então, percebam, o trabalho de conclusão de curso, você não vai fazer ele sozinho, desamparado, ó, pesquisa aí. Hoje mesmo eu estava estudando aqui a matéria de direito do consumidor, né, que é uma matéria muito interessante, é uma área do direito muito interessante, né?
E estudando aqui, quero escrever um artigo científico sobre direito do consumidor, nesses tempos aí de pandemia. E aí, eu comecei a elaborar, primeiro fazendo essa pesquisa aqui, pensando, quando que eu vou entregar esse projeto aqui, né? Quando que eu vou entregar esse artigo científico? E aí eu tive que colocar umas datas ali, aprazar o trabalho, né? Aprazar significa colocar prazo, já que se a gente não põe prazo, a gente vai deixando de lado e vão aparecendo no dia a dia coisas mais importantes e a gente vai largando de lado. Então, a grande importância do projeto de pesquisa é você colocar prazo nas metas que você vai cumprir. Deixa eu passar aqui. Será que vai passar? Vai. E o projeto de pesquisa, gente, vai ter esses temas aqui dentro do projeto. Olha só. Eu tenho o tema, que nós já conversamos sobre ele, dentro de um macrotema, eu vou escolher um tema central que eu vou tratar. Esse tema precisa já estar meio batido, ou seja, já tem bastante gente falando sobre isso, porque senão eu não consigo atingir esse objetivo aqui do levantamento bibliográfico. Eu preciso de gente falando sobre o meu tema para eu poder pesquisar. Na faculdade não se pede nada novo, nada inovador, né? A gente só vai fazer uma pesquisa, né? Uma revisão bibliográfica, descritiva. Eu vou dizer o que já existe sobre o tema. Então, esse tema, primeiramente, tem que ser um tema que vocês gostem de ler, me interesso por determinado tema. Então, é esse tema que você tem que fazer e restringir o máximo possível para limitar a sua pesquisa. Um exemplo, né? Às vezes eu quero falar, eu gosto de falar sobre direito penal. Só que dentro da amplitude do direito penal, escolha um tema lá dentro. Gosto do direito penal, vou falar sobre prisões. Gosto do direito penal, vou falar sobre qualificadoras do homicídio. Tá vendo que restringiu? Eu tenho um macrotema e dentro eu vou escolher um tema menor. Porque imaginem essa apresentação desse TCC, a apresentação oral, ou mesmo na hora que vocês forem escrever, a imensidão de coisas que existem sobre esse tema. Então, por isso que a gente restringe para poder melhorar ali o nosso estudo e também a hora que a gente for escrever. Chega uma hora que a gente precisa restringir, senão a gente vai escrever muito e não precisa de tantos, né? 60 laudas somente na parte da frente, nós vamos ver daqui a pouquinho, nosso TCC já cai para 30, né? Tem que ter 60 folhas, escritas somente na frente, atrás não escreve no TCC, é só na frente. Vamos lá. Tema, então eu tenho um tema que eu restringi. Problema e hipóteses. Nessa hora aqui, quando a gente for falar do nosso projeto científico, eu tenho que explicar para o meu examinador qual foi a problematização do meu trabalho. Por que que eu fiz esse trabalho? Então, eu vou fazer uma pergunta, como se fosse uma polêmica acerca do problema, né? Prisões, eficácia da prisão preventiva no Brasil, ou prisões, audiência de custódia no sistema brasileiro. Tá vendo o que eu estou problematizando? Eu vou ter que explicar. Só que essa problematização, para ela ficar boa, eu preciso fazer uma pergunta. Então, a problematização vai ter que ser em forma de pergunta. Qual o período máximo de um inquérito policial? Sobre prisões, continuando sobre prisões, né? É possível uma pessoa ficar o processo todo restrita pela prisão preventiva? Estou fazendo pergunta. Esse aqui é o problema. Então, se lembre, pessoal, que sempre que eu tenho um tema, eu preciso problematizá-lo, fazer uma pergunta para o tema para eu explicar durante o meu trabalho. É incrível e vocês vão notar isso quando vocês forem assistir a banca examinadora de seus colegas, já que vocês têm essa vantagem, né? A maioria de vocês está no primeiro semestre. Quando vocês estiverem lá batendo na porta da saída da faculdade, né? Quando vocês estiverem terminando, as outras turmas, né? Nós temos 80 alunos no terceiro semestre, mais uns
20 no segundo, tem uma turma grande e também a turma da manhã. Eles vão estar apresentando o TCC deles e aí vocês vão poder participar assistindo, né? E aí vocês vão verificar que muitas vezes o aluno não problematiza o trabalho dele. E isso faz com que ele perca pontos na hora de apresentar. Ou então, né, a gente pergunta para ele, mas onde você quer chegar com o seu trabalho? Qual que é a razão desse trabalho? E isso tudo se explica na problematização. E quando a gente fala aqui problematização e hipótese, eu estou fazendo a pergunta e respondendo. A hipótese significa resposta provisória. Eu vou dar, então, uma resposta provisória para o tema. Maravilha. Partindo ali para o próximo, é o tal do objetivo. Aqui nessa parte de objetivos, no objetivo eu coloquei assim, o que eu pretendo com esse meu trabalho? O que eu pretendo buscar com esse meu trabalho? E aí, vamos pensar que eu vou fazer um trabalho falando sobre prisões. Dentro das prisões, eu vou falar da importância da audiência de custódia. E nos meus objetivos, eu vou fazer um quadro comparativo entre a lei antes da audiência de custódia e depois. O que mudou? O que mudou nesse período jurídico em que não se havia audiência de custódia e agora em que há audiência de custódia? E mais ainda, quando efetivamente vier o juiz das garantias. Então, aqui no objetivo, eu vou falar que o meu objetivo principal é comparar uma lei com a outra lei. Então, o objetivo principal vai ser comparar. Dentro do objetivo principal, eu vou ter que traçar uns objetivos específicos. Significa, é simples, como que eu vou conseguir fazer essa comparação? Nos específicos, ele vai dizer assim, ótimo, o seu objetivo geral é comparar como que era o ordenamento jurídico antes e depois da audiência de custódia. Mas como que você vai fazer isso? E no objetivo, eu vou traçar no objetivo específico, ou seja, eu estou esmiuçando, eu vou explicar como que eu farei essa comparação. Então, eu posso dizer que, primeiro, eu vou explicar cada um dos dois institutos. Então, eu vou explicar, eu vou primeiro expor cada um deles, como que eles eram e como que foi modificado. Depois, eu vou explicar cada um deles e depois, no fim, eu vou demonstrar o funcionamento prático. Vejam, não fica muito quadradinho, mas aqui eu estou querendo dizer nos objetivos, né? Meu objetivo é comparar com formato de explicação, demonstração. É aqui nos meus objetivos gerais que eu estou, vejam, como é um projeto de pesquisa, eu quero que o meu orientador aceite meu trabalho. Que ele veja o trabalho e fale assim, nossa, interessante esse trabalho da professora Marisa, ou do aluno, da aluna Marisa. Vamos pensar que eu esteja aí, sentada no banco da faculdade com vocês. Aí o meu orientador, né, do TCC vai falar, não, interessante esse trabalho da Marisa. Ela colocou aqui quais são os objetivos que ela quer com o trabalho. Ela não quer simplesmente explicar o tema, mas além disso, ela quer comparar. Essa parte aqui nos objetivos, eu vou fazer essa comparação. E como que eu vou fazer essa comparação? Mas fiquem calmos, porque cada uma das etapas vocês estarão sendo assistidos pelos professores que vocês escolherem para ser os orientadores de vocês. Aí esse professor que pegar, ele vai, tá tudo errado, vai riscar tudo, vai te devolver. E você vai falar, meu Deus, eu vou ter que fazer de novo? Vai. Eu lembro que na minha época de faculdade tinham 3 orientadores. Um era gente fina, legal pra caramba. A gente falava que era o professor bonzinho. Esse professor bonzinho, você podia levar qualquer coisa chubrega para ele, que ele falava assim, que legal. Ele nem lia, mas ele falava que era legal. Só aumentava a nossa autoestima, mas a gente sabia que estava ruim. E a gente não gosta de professor bonzinho, a gente gosta de professor bom, não é? Que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir. Então, eu fui na outra professora, uma professora que tinha bem sisuda, assim, mal falava com a gente, e eu fui lá e
E ela, toda hora que eu saía da orientação, era uma vez a cada 15 dias, no último ano da faculdade. Eu saía com o meu trabalho todo riscado, querendo morrer, falando, nossa, eu não acredito que a professora vai fazer eu mudar esse capítulo inteiro. Nossa, só de ler a mulher achou um monte de erro. Mas lá no final, a minha alegria de ter terminado foi muito grande, porque ela me parabenizou e ela deu 10. Então, nada melhor do que a gente ser avaliado por alguém que a gente sabe que não é fácil, né? Então, a vitória tem um gostinho diferente. Então, quando a gente for fazer, a gente sempre tem que se desafiar. Ótimo. E aqui eu já vou explicar para vocês como que vai ser feito no nosso caso. Próxima etapa é o levantamento bibliográfico. O levantamento bibliográfico a gente já tratou dele, né? Tem o levantamento bibliográfico e o levantamento documental. O que isso significa? Quais livros eu pesquisei para eu saber como que é o meu tema, qual que é a problematização e as respostas provisórias. Do nada, pessoal, nada surge. Então, se eu quero falar de audiência de custódia dentro do processo penal, eu tenho que ter pelo menos 4 livros, são 4, pelo menos 4 livros eu preciso ter de referencial teórico. Pode ser livro online, PDF lá da biblioteca digital, ou pode ser livros físicos também. Mas eu preciso de pelo menos 4 professores, 4 doutrinadores, melhor dizendo, que falem sobre esse meu tema, para eu poder começar a escrever. Então, por exemplo, no penal, nós temos o professor Ricardo Brasileiro, Guilherme de Souza Nucci, Norberto Avena, e aí o orientador de vocês, deixa eu ver mais um aqui, estou tentando lembrar dele, Gustavo, vou lembrar. E aí o orientador, o professor orientador de vocês, nessa hora, ele vai orientar vocês no sentido de onde procurar, onde beber dessa fonte. Então, esse levantamento bibliográfico, eu vou colocar no meu projeto quais são os professores que eu estou consultando. Vou descrever um por um, e aí o orientador vai verificar qual que é a edição do livro. Porque a edição do livro que a gente vai buscar não pode ser antiga. Pode ser livro, pode ser documento. Documento é tudo aquilo que não for livro. Tudo que não passou por um tratamento científico, a gente chama de documento. Pode ser site, pode ser processos em andamento, certidões, tudo isso é documento. E aí a gente vai verificar, quando eu pesquiso um material bibliográfico, qual que é a data da publicação. Se for um artigo científico, se for um livro, até 5 anos é aceito, mas é melhor a gente colocar sempre de 3 anos para cá. Se for esse tema aqui da audiência de custódia, aí que fica mais difícil ainda, porque é um tema super recente, né? Então, o antes você consegue livro antigo, agora o depois precisa ser material super recente. Então, material bibliográfico, vamos lembrar que livros novos, livros recentes aqui. Se for pensar em comprar livro agora para fazer o TCC de vocês lá no 8º semestre, esqueçam, né? Deixa passar mais um tempinho para vocês comprarem, mas já pode ir pesquisando pela biblioteca digital. Legal. Quando eu falo de livros, eles têm, então, uma data de publicação. Documento não tem data de publicação. Então, não tem problema se eu usar documento antigo, por exemplo, um processo, aí não tem problema, o problema é livro. Se for livros clássicos do direito, por exemplo, né, eu tenho o Delmanto, que é um autor clássico do direito processual. Esse livro não tem mais edições novas, porque o homem já morreu, né? Então, se já morreu, não deixou ninguém atualizando o livro dele, e eu for usar um livro clássico, eu posso usar livro antigo. Aí vamos pensar que o professor está lá ouvindo você no TCC, e ele vai lá nas suas referências, lá no final. Quem que você se baseou? Ah, tá aqui o Delmanto. E ele vai olhar lá que o livro é de 1970 e lá vai pancada. E ele já sabe que é um livro clássico. Se ele não souber, ele vai falar assim, o candidato não, que não é concurso, o doutor, por que o senhor está usando um livro antigo? Aí fala, professor, trata-se de um livro clássico, não tem mais atualizações. Pronto. Então, aí você
passa ileso se o livro for clássico. Ok. Metodologia. Na metodologia, pessoal, qual o caminho que você vai percorrer para fazer esse trabalho científico? E durante nossas aulas, nós falamos de vários tipos de metodologia. Falei para vocês que existem uns degraus que a gente vai subindo até a gente conseguir lá o doutorado, pós-doutorado. Falamos que o chamado doutor não é pronome de tratamento, mas é um título acadêmico. Por enquanto, qual que é o título acadêmico que nós queremos? De bacharel em Direito. Para o TCC, a gente vai ter o título de bacharel em Direito. Terminei, fui fazer uma pós-graduação lato sensu, eu vou ter um título de especialista. Aí eu faço um tipo de trabalho diferente, a metodologia vai ser diferente. Aí eu faço um mestrado, vou ter o título de mestre ou mestra, se for mulher, né? Não existe mulher mestre. Eu vejo muita gente falando mestre para mulher, é mestra, né? Mesma coisa, doutor e doutora, quando fez tese, algo inovador no nosso sistema jurídico, trazendo para cá. O doutor é aquele que tem o título acadêmico de doutor. Nós chamamos um outro de doutor por praxe, mas não significa que esse advogado é um doutor, né? Então, quem está aqui na metodologia sabe que doutorado não é pronome de tratamento. Pronome de tratamento é senhor, senhora, excelência, majestade. Aqui é título acadêmico. Ótimo. E na metodologia, a gente vai usar sempre a revisão bibliográfica, porque o nosso trabalho é um trabalho acadêmico de ciências sociais. A nossa pesquisa vai ser qualitativa, se tiver alguma pesquisa, ela vai ser qualitativa e descritiva. O que isso significa? Eu já vou pegar materiais prontos e não vou inovar. Eu só vou escrever acerca desses materiais que já estão prontos. Se eu for fazer alguma pesquisa, se eu for fazer, por exemplo, entrevistas, questionários, eu quero levantar uma pesquisa quantitativa, só com quantidade, né? De quantas pessoas foram libertadas na audiência de custódia, no Fórum de Tapicerica da Serra, aí eu vou ter que pôr na metodologia aqui, que além dessa pesquisa, dessa revisão bibliográfica que eu vou fazer desses professores clássicos, eu também farei uma pesquisa quantitativa. Então, qual que vai ser o caminho para a gente chegar até esse final, que vai ser a entrega do trabalho? Eu preciso expor aqui na metodologia. Como farei? É a metodologia. Depois, tudo isso que nós falamos aqui, a gente vai ter que fazer com prazos pré-estabelecidos. É o tal do cronograma. Cronograma significa, né? Cada passo eu tenho uma data para entregar. Cada passo eu tenho uma data para entregar e vai estar disposto lá no nosso cronograma. Como que funciona para nós aqui na faculdade? A faculdade vai estabelecer prazos para que vocês entreguem cada etapa do TCC. Cada etapa vai lá, o sumário, o sumário está aqui, na data certa. A justificativa está aqui na data. Então, cada um vai ter um cronograma e a faculdade vai pré-estabelecer o cronograma para vocês. Por fim, como está lá estabelecido para nós e a gente precisa falar, é o tal dos custos, né? O que é isso? No nosso trabalho aqui da graduação, os custos não vão nos interessar muito, até porque não tem ninguém nos subsidiando, né? Não vai ter uma empresa que subsidia a nossa pesquisa, o nosso trabalho de pesquisa. Porém, se a gente fosse pesquisador subsidiado por alguém, a gente teria que demonstrar para essa pessoa quanto que vai custar para nós elaborar essa pesquisa, para entregar no final essa pesquisa. E aí, a gente tem que descrever, vou gastar tanto com esse meu trabalho de pesquisa, aí essa empresa vai e nos subsidia. Até, não sei se vocês acompanharam, né, houve uma polêmica com as faculdades federais, com a administração pública, justamente por causa do corte das verbas para a pesquisa científica, um tempo atrás, né? Aí eles falaram assim, porque não é corte, é contingenciamento.
esse contingenciamento estava vindo aqui nesses custos aqui. Então, o pessoal que estava fazendo pesquisa, acho que da área da saúde, a área da tecnologia, enfim, várias áreas lá, eles faziam essas pesquisas e os custos eram pagos, né, pelo governo federal lá nas universidades. E aí os custos foram cortados. Gente que estava cortado não, falaram contingenciados. Acho que diminuíram, né? Então algumas pessoas que estavam estudando fora tiveram que voltar. É essa parte aqui, então, que gerou essa polêmica na hora de pagar o cientista. Mas aqui nós faremos um trabalho cujos custos, se houverem, vão ser subsidiados pelo próprio aluno. Ah, professor, eu quero ir lá no fórum fazer um questionário lá para verificar na minha pesquisa quantos processos ingressaram. Então, você vai lá no fórum com o seu carro, ou você vai com a passagem do seu ônibus, do seu Uber, e não vai ter subsídio, né? É mais ou menos essa ideia. É você que vai custear o que você for fazer ali no seu trabalho. Deixo os custos aqui para quando vocês forem fazer pesquisa de extensão aí, muito em breve. Vamos continuar aqui. Nosso trabalho, então, vai ter alguns elementos aqui no nosso projeto. Eu tenho o elemento pré-textual, elemento textual e pós-textual. Vamos passar por eles rapidinho aqui, depois eu mostro como que eles ficam. Olha só, eu fiz um desenho aqui bem bonitinho, mostrando como que vão ficar dispostas as folhas do trabalho para vocês. Vocês não estão vendo, mas eu estou com uma cola aqui para eu não esquecer de falar nada para vocês aqui. Olha lá, o que vai aparecer nesses elementos? Vejam que parece que o projeto de pesquisa é uma coisa bem simplesinha, você faz em 2 minutos e não é, né? Ele vai ter bastante página, né? Primeiro vai vir uma capa, lá na capa vai conter o logotipo da faculdade, o seu nome, né? O título do trabalho, subtítulo, se você quiser colocar um subtítulo. Depois vai vir a folha de rosto do seu trabalho, vai repetir aqui, né? E aí vai estar o objetivo aqui embaixo do trabalho. Tem gente que inova, né? Coloca uma frase bonita, uma frase de efeito aqui. No meu eu coloquei uma frase do Henry Ford, né? Coloquei, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, das duas formas você está certo. É uma frase que me norteou durante a faculdade toda, né? Eu ouvi isso de um professor, porque eu lembro que eu cheguei e falei para ele que estava muito difícil, que eu não estava entendendo nada, que eu não conhecia advogado nenhum para me ajudar e que eu não ia continuar porque não conseguia. Aí ele me falou isso, ele falou, olha, Marisa, se você acredita que você não consegue, então você não consegue mesmo. Começa a acreditar que você consegue, que aí você consegue. Porque é você que limita a sua vida, né? E aí ele me mostrou, né, essa frase, e eu falei, puxa, que legal, né? Então não vou mais me limitar, vou lá porque eu vou conseguir, vou superar essas batalhas, né? É difícil. O nosso curso, vocês já devem ter percebido que é pauleira, né? Bastante material para ler. Eu não tenho uma injeção de conhecimento para aplicar em vocês, né? Vem cá, vou lá, pego o braço, aplico uma injeção de direito constitucional, uma injeção de direito penal, e não tem. Precisa cada um de vocês sentar e estudar, né? Não tem outra saída se não for isso. E se você acha que você não pode, aí você não consegue mesmo. Então, voltando aqui, né, sem perder a linha de raciocínio, às vezes a pessoa coloca lá, né, depois da folha de rosto, põe uma folhinha a mais, faz os agradecimentos à família, faz agradecimento às pessoas que foram importantes durante esse período. É um período muito importante na vida do acadêmico, né? Só perde para a hora de receber o canudo. Antes disso, o momento que eu acho mais importante é a hora que ele entrega o TCC dele e apresenta, e daí aí ele homenageia as pessoas que foram importantes para ele durante essa etapa. Ótimo. Ainda nos elementos pré-textuais, nós vamos ter as listas. O que é isso? Isso daí pode pôr ou pode não pôr.
né? Se você for colocar, por exemplo, né, alguns quadros, tabelas, alguma ilustração, você tem que fazer uma lista dessas ilustrações aqui nos elementos pré-textuais. É opção, mas se for pôr, tem que pôr uma lista aqui inicial no elemento pré-textual. O sumário, depois, né, nosso último elemento pré-textual, ele vai trazer quais são os tópicos, subtópicos ou títulos e subtítulos seguidos do número, da numeração. E importante, eu não posso simplesmente colocar o nome, digitar e dar um espaçamento e pôr um número na frente. Não posso fazer isso. Eu preciso fazer uma inserção de sumário. Vou mostrar para vocês como que funciona no Word e por quê. Na hora que eu for produzir meu texto, ele vai aumentando, né? Vamos pensar lá na parte da conclusão. Vamos pensar que a conclusão está na página 58. Não, menos, 55. E aí eu começo a redigir a conclusão. A conclusão começa a aumentar, vai lá 2 páginas de conclusão. E aí, a hora que você vai olhar lá no seu índice, era para ter mudado a página. Você vai lá em atualiza o sumário, o índice não, o índice é no final. Atualiza o sumário, e aí ele vai atualizar lá e vai direto para a página que está. Ele associa o título ao número de página de forma automática. Então, eu preciso ir lá atualizar antes de imprimir. Prestem atenção nisso, porque isso salva vidas. O meu TCC, eu dei uma bobeada e, quando ele estava encadernado, né, o nosso aqui, o meu TCC, ele estava encadernado, estava indo embora com ele, que eu abri o sumário, gente. Tava lá, eu lembro até hoje que a parte histórica estava lá na página 18, não vou lembrar o número da página, quando eu cheguei na 18 não tinha nada a ver, eu quase tive um treco. E aí, saí correndo, voltei lá e falei, moço da gráfica, eu vou imprimir de novo, você vai encadernar de novo. Ele me ajudou, dá para abrir lá aquela capa dura e ele arrumou para mim, cobrou menos do que uma nova encadernação. E aí, na hora de apresentar, eu falei para o meu orientador o que tinha acontecido, ele falou, Marisa, não precisava ter feito novamente a encadernação, era só você entregar uma errata do sumário. Errata significa uma correçãozinha, eu entregaria uma folhinha só com o sumário atualizado. Mas, gente, uma pessoa sistemática que nem eu, nunca que ia se perdoar de fazer uma coisa dessa. Tem pessoas comuns nesse mundo e tem eu. Então, eu não ia aceitar entregar um negócio desse. É horrível, uma coisa que eu preciso trabalhar. Mas vejam que beleza. Poderia ter entregue uma errata lá na hora da banca examinadora e estava tudo bem. Tudo bem, dá para fazer isso e a banca aceita numa boa. Vamos aqui então para os elementos textuais do nosso TCC. Vamos lá. Elementos textuais. Eu vou ter cada página uma coisa. Eu vou ter introdução, justificativa, referencial teórico que nós vimos, metodologia e o cronograma. Deixa eu só ver aqui o que eu não falei, né? As coisas aqui do referencial para trás eu já falei. Lá na nossa introdução, nós vamos só explicar de forma sucinta o início, o porquê desse trabalho, né? Eu vou explicar aqui, se eu fosse fazer sobre a audiência de custódia, eu ia introduzir o tema falando do princípio da presunção de inocência, que está lá na Constituição, no artigo 5º, não vou saber o inciso, mas ele diz que uma pessoa só pode ser presa depois de transitado em julgado, ou seja, depois que não existe mais recurso, aí sim ela vai ser considerada culpada. Antes disso, ela é inocente. Então, introduziria esse tema prisão antes da sentença, falando do princípio da presunção de inocência. Na justificativa, pessoal, eu estou olhando aqui só para ver se eu não estou perdendo de falar nada, eu estou dizendo assim, por que é importante estudar esse tema? Por que isso é relevante para a comunidade acadêmica? Seria a mesma coisa da gente chegar numa livraria e olhar o livro pela capa, parece meio clichê, né? Mas por que eu compraria esse livro se não fosse um livro de direito? Vocês mesmos chegam nas livrarias e vão olhar os livros assim.
quando vocês não têm uma orientação do professor, vocês vão olhar e vão falar, pô, será que isso é interessante? Um livro, por exemplo, tratando sobre o direito do consumidor, falando sobre mensagens subliminares que faz com que a gente compre assim e nem pense, né? Aquele bombardeio de informações, principalmente em crianças, né? Vocês aí que têm criança em casa, volta e meia a criança vem aqui alienadinha porque ela quer alguma coisa que ela viu na televisão, na internet. Então, a justificativa, o porquê disso de importante para a nossa vida aqui, tanto profissional como vida em sociedade. Aqui nessa justificativa é isso que vai esclarecer o quão importante esse tema é para as pessoas. Referencial teórico, os livros que a gente estudou para poder referenciar o tema, para poder falar do tema. Falei para vocês no mínimo 4. Até 3 anos de edição, não pode ser livro antigo, salvo se for livro clássico. Metodologia, qual que eu vou usar? Eu vou fazer uma pesquisa descritiva, não vou inovar na ordem, só vou explicar o que eu vou fazer. E o cronograma, vai estar lá escrito quanto tempo que eu vou entregar cada etapa. Pós-textuais. Cadê os meus elementos pós-textuais aqui? No pós-textual, eu vou falar aqui, primeiro, referência. O que significa referência? É uma parte muito importante para nós e vai diferenciar um trabalho bom de um trabalho ruim. Quando eu fizer citações no meu trabalho, hoje nós vamos aprender os tipos diferentes de citações que existem. Eu tenho citação direta, curta ou longa, tenho citação indireta, tenho citações a PUD. E essas citações eu estou homenageando um outro autor que escreveu e, ao mesmo tempo, eu estou fugindo do plágio. Porque se tiver plágio, o meu trabalho não vale. Toda vez que eu faço a referência a determinado autor, lá na minha citação, imagina lá, estou no corpo do texto escrevendo sobre determinado tema. Aí eu falo, opa, eu vou citar determinado autor. Aí vou lá, nas palavras do penalista X. Citação longa, né? Faço um recuo, começo a escrever. Aí eu vou pôr lá o nome dele, a data e a página de onde eu tirei isso do livro. Eu tenho que ir lá nessa referenciação aqui, lá nesse final, que a gente conhece como bibliografia, e colocar o livro. Vai estar lá no nosso modelão de TCC, como que eu faço para dizer, como que eu faço para escrever essa referência. Então, a hora que o professor pegar, ele vai olhar, opa, teve essa referência aqui, então significa que ele fez uma citação. Vai lá no corpo do texto e acha aquela citação lá. A referenciação vai estar bonitinho lá no final, por ordem alfabética. E toda vez que eu citar site da internet, vou lá pôr na referenciação de onde eu tirei aquelas ideias. Site da internet, eu tenho que colocar qual momento que eu acessei, qual foi o dia que eu acessei, qual foi o site, porque a gente sabe que sai do ar, né? Então, a hora que vai estar lá, o professor vai querer acessar, na hora que estiver fazendo, aí, opa, isso aqui não está mais disponível. Procura um outro para você acessar aqui. Ou muitas vezes, né, até preparando a aula de vocês, às vezes a gente, ou vocês mesmos estudando, vocês vão lá consultar um site que citou na apostila, às vezes não abre. Por quê? Já não está mais disponível, mas na hora que ele fez, estava lá disponível, então ele pôde fazer essa referenciação. Simples, né? Citei, a hora que eu falar das citações vai ficar mais claro, mas eu citei um autor, automaticamente eu vou lá no final e faço a referenciação dele. Ótimo. Glossário. O que quer dizer esse tal de glossário? O glossário nada mais é do que, falando assim no modo simples, um dicionário das palavras difíceis que eu encontrar e que eu colocar no meu trabalho. Coloquei algumas palavras que fogem ao público, por exemplo, estou fazendo um trabalho jurídico, nosso TCC é jurídico, né? E aí, muitas vezes, outras pessoas que não são da área podem consultar o nosso trabalho, né? Muitas outras profissões, por exemplo, um engenheiro que é perito judicial, ou
uma pessoa do RH, ou qualquer um queira analisar o nosso trabalho, pode encontrar uma palavra ali só do nosso métier e vai lá no glossário e vai descobrir o que ela significa. Inclusive, eu não sei vocês, mas na live da professora, da doutora, né, ela não é professora, ela é advogada, na quarta passada, hoje tem uma semana, né, se eu não me engano, foi uma semana, ela começou a explicar para a gente tal, sobre as audiências, e ela começou a falar uns termos bem técnicos, e aí meu WhatsApp começou a bombar de aluno perguntando, professora, o que é instrução? Professora, o que é conhecimento? O que é trânsito em julgado? Começaram a bombardear de perguntas, eu até, no final da live, que eu conversei com a doutora, falei, doutora, vou ter que fazer um glossário para os alunos, porque eles não estavam entendendo muito o que você estava falando. E é uma coisa natural, né? A Thalita, ela é formada, deve ter o que, uns 16 anos de advogada. Então, a leitura de textos jurídicos, de jurisprudência e tal, faz com que a pessoa comece a achar aquelas palavras muito simples no decorrer do tempo. Então, ela já começa a falar como se fosse natural. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha um linguajar mais técnico, né? Que eu, antes de dar aula, eu advoguei, deixa eu ver, pelo menos uns 8 anos antes de começar a dar aula. Então, quando eu comecei a dar aula, eu achava normal as palavras que eu estava falando, e depois que vem aquele insight, né? Você fala, opa, o aluno não está entendendo, ele perguntava. E eu também, quando eu comecei a estudar, eu também não entendia muita coisa do que os professores falavam. Então, o glossário, para ilustrar aqui, ele vai servir como um dicionário dentro do nosso trabalho, com as palavrinhas difíceis. Maravilha. Próximo elemento pós-textual, estamos acabando, é o tal do apêndice. Apêndice e anexo, eles são muito parecidos, dá para a gente tratar deles juntos. Tudo que eu apenso e tudo que eu anexo significa que é uma coisa que está no corpo ali do trabalho, mas não pertence a ele, eu posso tirar. São elementos aqui, pessoal, também que são opcionais. Mas como que vai funcionar um e qual que é a diferença? Quando eu digo apêndice, significa alguma coisa que o próprio autor do TCC fez e que ele queira colocar lá no trabalho para ilustrar. Opa, deixa eu só, opa, aqui, volta. Alguma coisa que, opa, acho que parou de projetar. Gente, me perdoe, eu apertei um botãozinho sem querer, acho que parou de projetar. Peraí. Vai aparecer de novo. Isso. Então, o apêndice, o próprio autor do trabalho fez alguma coisa extra que ele usou no trabalho, por exemplo, um questionário. Ele fez um questionário para saber quantas pessoas precisaram do serviço público lá da Ordem dos Advogados do Brasil, lá na OAB, porque ele não tinha dinheiro para pagar um advogado. Então, ele fez uma pesquisa. Ele vai lá e põe no final do trabalho dele, ele usa a estatística dele no trabalho, e lá no final, lá no apêndice, ele anexa, ele apensa, né? Não é anexa, apenso, ele apensa esses questionários aqui, né? Ele não vai colocar questionário todo velho, dobrado, que a pessoa guardou, estragou, não, tira ou um PDF, né? Tira uma xerox bonitinha, fala um negócio bonitinho. E o anexo? O que é o anexo? O anexo também é um referencial que eu usei lá no meu trabalho, mas dessa vez não foi feito por mim, não foi feito pelo autor do TCC, foi feito por uma outra pessoa. Por exemplo, usei algum decreto, alguma lei, eu vou e ponho no anexo. Usei alguma estatística de algum outro órgão, do IBGE, vou lá e ponho no meu anexo. Então, vejam a diferença, né? Usei no meu trabalho e um é meu, eu chamo de apêndice. Coloco lá em cima que isso é um apêndice. Não é meu, coloco como se fosse anexo. Simples. Então, elementos pós-textuais e esses aqui da referência para trás, eles são opcionais. E o índice? Lá no final do índice, né, quando eu falo em índice,
eu vou trazer todos os temas do trabalho, dessa vez aqui no índice eu vou trazer em ordem alfabética. Lá no primeiro que a gente falou do sumário, eu vou trazer os tópicos e subtópicos conforme eles aparecem no texto. Aqui não, aqui vai ser em ordem alfabética. Também é opcional. Então, esses 3 elementos, os pré-textuais, textuais e pós, eles são, juntando todos, é o meu projeto de pesquisa. Vendo? Que muito em breve vocês todos farão. Então, vamos ler aqui o que está escrito. Projeto de pesquisa. Deve apresentar cada passo a ser realizado para obter as informações que comporão o trabalho. Metodologia do projeto. Aqui é um dos temas, né? Aqui a metodologia está aqui. Metodologia. Aí está explicando o que é isso, aqui nesse slide. A metodologia, então, deve apresentar cada passo a ser realizado para obter as informações que comporão o trabalho e darão condições para responder o problema da pesquisa. Define a abordagem teórica, tipo de pesquisa e técnica para coleta de dados. E o cronograma que nós comentamos aqui, o cronograma ele é aqui, ó, textual, tá lá depois da metodologia. Que é isso? Aí já adentramos na seção 4. É o que guia a realização das etapas com prazos para a execução das tarefas, realizado em forma de quadro de metas. Eu vou mostrar para vocês lá no TCC Pronto como que é um cronograma. E na nossa faculdade, o cronograma funciona assim. Vamos pensar que eu tenho, hoje é que dia? Hoje é dia 20, de aniversário do meu vozinho, faleceu, Deus o tenha. Então, o cronograma ele vai funcionar assim. Vamos pensar, hoje é dia 20, vamos pensar que até o dia 30 a gente tenha que entregar a justificativa do trabalho. Como que vai funcionar dentro da faculdade? Vai funcionar assim. Eu vou ter o meu professor ali, o professor orientador, e eu também tenho uma tutoria online. TCC é tutoria online. Eu vou fazer em forma de Word o meu trabalho e vou enviar, vou ser orientada por esse professor que está aqui, que eu escolho, e vou enviar, quando o professor der o ok, eu envio para esse tutor online. O tutor online, ele vai ler e vai aplicar quais são as coisas que eu preciso corrigir. E vejam a importância desse cronograma. Se eu mando para o tutor 7 dias úteis anteriores ao prazo final, 7 dias úteis anteriores ao prazo final, então, se é dia 10, se é dia 15, né? Eu mando lá para o dia 4, 3, conto lá 7 dias úteis, pulo feriado, pulo final de semana. Esse tutor vai corrigir e vai me devolver. Antes de dar a nota, ele vai corrigir e vai me devolver apontando quais são os meus erros. Aí eu, esperta que sou, arrumo tudo que ele mandou. Imagina, Marisa, divide esse parágrafo em 2, que ele está muito grande. Marisa, aqui você está falando 2 vezes a mesma coisa, só que com outras palavras. Isso aqui é prolixidade. Tira esse parágrafo aqui, arruma essa formatação, tal. Aí eu vou lá, arrumo, e dentro desses próximos dias, até vencer o prazo, eu devolvo para o meu tutor online. E aí eu consigo a nota máxima se eu corrigir, né, do jeito que ele mandou. Aí vejam que legal. Na prática, seria a mesma coisa que eu chegar para o meu professor no dia da prova e falar assim, professor, corrige para mim antes de eu entregar, estou meio insegura. Aí o professor, essa está errada, essa está errada. Aí eu volto para a cadeira, sento, corrijo e devolvo para ele, ele me dá 10. É isso, olha que maravilha. Então, se eu mandar 7 dias antes, o tutor corrige. Porém, infelizmente, tem gente que não aproveita essas benesses da vida, né? Costumo dizer que oportunidade é igual um careca correndo na nossa frente e a gente tem que segurar ele pelo cabelo. Poucos vão lá conseguir, né? Mas tem que tentar. Então, se eu tenho 7 dias, manda lá para o tutor corrigir e você ficar com o trabalho 10. E se você atingir a nota máxima nesse trabalho escrito, você pode se livrar da apresentação dele. Você fala assim, não vou apresentar não
não quero, estou desesperado, tenho medo, mas eu nunca vi um aluno que atingiu nota máxima não querer apresentar, porque o aluno nunca vai querer ficar com uma nota mínima para passar, né? Aquele 6zinho magro. Ele vai em busca do 10 dele, né? Então, essa é a vantagem de você tirar a nota máxima no TCC. Você pode escolher se você apresenta ou não para a banca examinadora, né? E geralmente o pessoal vai lá, apresenta, é tranquilo, mas causa muito medo nas pessoas, né? O pessoal fica desesperado, fica com medo. E agora eu estava recebendo uma comunicação e eu acredito que as bancas de TCC para o pessoal que está se formando lá no Taboão da Serra vai ser nas próximas semanas, acho que vai ser na última semana de maio, vai ser online. Então eu acho que fica pior, eu acho que o aluno vai ficar com mais medo ainda. E eu digo para vocês porque para mim, dar aula online, para mim é muito mais difícil falar com o computador, não ter a presença de vocês, não saber se vocês estão entendendo ou não. Então, para eles, eu imagino que também vai ser assim. Tomara que adiem, né? Que não precisa ser online, que eu acho que vai judiar um pouquinho do pessoal. Próximo tema aqui, já falei do projeto de pesquisa, cronograma, citação. Eu acho que é o último tema aqui da nossa aula. Depois eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Como que funciona na prática, vou mostrar. O que é citação? Vou ler para vocês aqui. Citar é mencionar no texto de sua autoria, no seu texto, informações advindas de outras fontes, garantindo os direitos autorais, porém, comunicando via texto escrito que essa ideia, conceito, ou seja, não são da sua elaboração, mas a elaboração de outra pessoa ou entidade. Olha aqui, o que é uma citação? Eu não estou me apropriando da ideia ou das palavras de uma outra pessoa, mas eu estou citando, eu estou protegendo os direitos autorais. Lembrando que cada vez que o nosso trabalho ele é submetido, seja a publicação, ou seja a avaliação, ou na avaliação do tutor, o tutor passa o nosso programa que vai em Word, né? O nosso trabalho vai em Word, ele passa por um programinha de plágio. Então, o programinha vai buscando lá se tem texto copiado. Se tiver, vai aparecer lá a porcentagem, né, de plágio. E se tiver essa forma de citação, vocês vão poder citar à vontade e não vai ter esse problema de plágio, mas tem que saber citar e é isso que nós vamos aprender agora. Olha lá, aqui eu vou falar para vocês de 3 tipos de citações diferentes. E ela dentro e fora do contexto. O fato da citação ser dentro ou fora do contexto, ela pode abranger os 3 primeiros títulos, os 3 primeiros tipos de citações, né? O que é uma citação dentro do contexto? Eu vou ir dentro do contexto do que eu estou escrevendo, eu incluo a citação de uma pessoa. Estou lá falando sobre a prisão, a audiência de custódia. A importância da audiência de custódia era ponto. Aí embaixo eu coloco assim. Nas palavras de Fernando Capês, se a citação for curta, eu ponho aspas. Se ela tiver até 3 linhas, eu considero ela curta. Aí eu ponho nas palavras do Fernando Capês, né, que é um doutrinador, coloco aspas duplas e aí começo a escrever. 3 linhas, fecho aspas e coloco entre parênteses lá o ano da publicação e a página. Vou lá na referenciação, lá no final, e vou citar do livro que eu tirei, conforme a ABNT manda, e já está pré-estabelecido lá. Eu só vou colocar, modificar onde está o exemplo lá no trabalho, vou modificar com os dados que eu tenho. Isso em todas as referenciações que eu fizer. Então, citei, referenciei. Citação curta. Dentro do contexto, então, eu contextualizo esse autor. Fora do contexto, o que é isso? No fora do contexto, eu faço a citação, não menciono ele, e no final da citação eu ponho entre parênteses, parênteses, né? Desculpa. Eu ponho entre parênteses no final da citação o nome, a data, né? Eu vou pôr, não é nome, data. Olha eu aqui. Eu vou pôr lá no final.
o nome, a página, nome completo, em letra garrafal, é letra garrafal que fala, né? Aqui, lembrei, ano, estou confundindo. Editor, essas coisas lá na referenciação. Na citação eu vou pôr o autor, o ano e a página. Página abrevio P ponto, não é PAG, não é PG, é o nome, o autor e a página. Então, dentro e fora do contexto é muito simples. Quando eu ponho entre parênteses e não contestei ele, não contextualizei, melhor dizendo, é dentro do contexto. Legal. E agora, citação direta, indireta, citação APUD. É muito simples a diferença delas e eu vou dar exemplo. Quando eu falo citação direta, eu estou recortando e colando. Ipsis literis. Ipsis literis significa, em latim, significa em português, igual, mesmas palavras. As mesmas palavras que ele usou, eu recorto e colo no meu trabalho. Qual é a diferença da curta e da longa? Na citação curta, até 3 linhas. Coloco parênteses até 3 linhas. Não recuo, continuo no mesmo texto. E no final, eu vou pôr lá o nome, o ano da publicação e a página. Referencio no final. Isso fora do contexto. Dentro do contexto, eu contextualizo o nome do autor, entre aspas, coloco o texto igualzinho. Essa é a citação direta. É igual que está no livro. Toda letrinha por letrinha. Quando a citação direta ela é chamada de longa, significa que ela tem mais de 4 linhas. Então, eu tenho uma técnica diferente para fazer essa citação longa, citação direta longa. Eu também vou copiar e eu também vou recortar e colar, né? Tanto faz. Mas aí eu vou ter que fazer um recuo na página de 4 centímetros e diminuo o tamanho da fonte e o espaçamento. Enquanto no trabalho a fonte tem que ser obrigatoriamente número 12, um pouquinho maior, na hora da citação longa, a fonte é a forma da letra, ela vai mudar para 10, o espaçamento vai diminuir e eu vou ter aquele recuo de 4 centímetros. Essa é a citação longa. Então, depois peguem os livros e comecem a dar uma olhadinha. Quando tem citação curta, quando tem citação longa, o trabalho fica mais bonito. Você está mostrando que você está fazendo com técnica e conforme manda a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não é só margem, não é só de margem que vive. E a notícia boa disso tudo é que você fazendo essas citações aqui diretas, curta ou longa, dispensa que você faça aquela notinha de rodapé, notinha de rodapé. Não precisa fazer citação ali. Você já faz isso na citação curta e coloca lá no final a referenciação, já está ótimo, o seu trabalho já está padronizado, é assim que a gente quer. Se quiser inovar, mas eu gosto de nota de rodapé, você pode fazer notas explicativas. Pode colocar lá uma nota e explicar alguma coisa embaixo, mas não usando de citação, só notas explicativas que são diferentes de citar. Então, já falamos da direta, já eu dou exemplo para vocês. Citação indireta. A citação indireta é igual caviar, né? A gente nunca vê, nunca ouviu, só ouve falar. Muito difícil achar isso em TCC. Mas o que é indireta? Eu copio a ideia da pessoa, eu estou lendo aqui, vou pegar um exemplo aqui. Pegar um exemplo de consumidor, já que todo mundo fica, Marisa só fala de penal. Aqui, ó. Aí fica aquela, o que eu falo? Tô lembrando aqui de um termo em latim, né? Que é muito difícil para eu explicar. Aqui, ó. Quando eu falo, por exemplo, aqui, de práticas abusivas no direito do consumidor. Aí ele vai falar assim, sobre prática abusiva, exigência de vantagens excessivas, venda casada, pronto, venda casada. Aí eu estou falando sobre venda casada, que é uma prática abusiva no direito do consumidor, por exemplo,
Você só vai fazer esse financiamento se você fizer esse seguro comigo. Isso é venda casada. Eu estou condicionando um produto ou serviço a outro. Você só vai comer pipoca se for comprada dentro do meu cinema, senão aqui você não entra. Isso é venda casada, não pode. Você só vai, você não vai poder ir nas Americanas comprar um monte, oh, saudade de fazer isso, né? Comprar um monte de doce para comer durante o filme, se você não compra as coisas aqui. Então, isso aqui são tipos de venda casada que existem corriqueiramente. Quando eu vou fazer uma citação indireta, eu vou lá no livro lá, de um doutrinador falando sobre isso, leio as ideias dele e eu transcrevo no meu trabalho de forma, com as minhas palavras, de forma diferente. Mas eu capto a ideia do professor, mas eu escrevo de forma diferente. Nesse caso, é uma citação indireta. Eu peguei lá a ideia dele e citei aqui no meu trabalho. Quando eu falo de citação indireta, então, é mais difícil para a gente identificar, né? Só se souber que aquela ideia daquele doutrinador para fazer a citação indireta, eu vou colocar lá no final de quem que é essa ideia. É uma citação indireta, ela não tem as mesmas palavras, eu só copiei a ideia daquele outro. Aí a gente se pergunta, né? Mas e se o doutrinador que eu estou lendo copiou de outra pessoa e também não fez citação indireta? E aí? E aí que vai ser da consciência dele, né? A gente aqui vai buscar fazer um trabalho legal, um trabalho bonito, um trabalho científico, então a gente não vai copiar as ideias de outros. Se a gente copiar, a gente vai citar. Então, citação indireta é cópia da ideia, mas eu escrevo com outras palavras. Já já eu mostro um exemplo para vocês. Por fim, citação de citação ou citação apud. Eu já tive professores que falavam citação apud e citação apud. Então, pode aparecer desses dois jeitos aqui, essa pronúncia latina, apud e apud. Mas, de qualquer maneira, ela significa citação de citação, citado por. Você pega um livro, vai estar escrito assim, um citando o outro, fulano vai citar o outro. E aí, qual que é o certo a fazer no trabalho científico? Busca a citação, busca a fonte de onde ele citou. Por exemplo, tem bastante livro que eu gosto do Luiz Flávio Gomes, do professor Luiz Flávio Gomes, finado, né, morreu mês passado, esse começo de mês. E aí ele cita muito Roxin e Zaffaroni, que são clássicos do direito penal, né? E aí, olha só, ele fica citando. Se eu for citar essa citação do Luiz Flávio Gomes, eu vou ter que fazer o Luiz Flávio Gomes citando o Roxin, ou citando o Zaffaroni. Então, Luiz Flávio Gomes citando o Zaffaroni. É mais fácil para nós ir lá no livro do Zaffaroni e fazer uma citação curta dele, ou citação longa dele, direta ou indireta, e não ficar um citando o outro. Só vão aceitar esse tipo de citação apud no nosso trabalho quando a gente não tiver como achar essa citação da citação. Foi muito difícil para nós chegar onde essa citação da citação está. Aí tudo bem. É um livro clássico, ele está inacessível, não é? Faça a citação da citação. Caso contrário, busque lá o original que é melhor para nós. Melhor para nós que estamos sendo avaliados, né? Então, aqui alguns exemplos de citações. Já peço desculpa para vocês que na hora que eu fiz o slide eu espremi. Era para ser até 3 linhas, ficaram 4. Então, perdão aqui. Citação direta. O autor faz a transcrição literal do texto-fonte, de onde ele tirou. Até 3 linhas devem estar entre aspas duplas. Exemplo. Aí o nome aqui do autor, o ano e a página, não é? Aí daqui, certo, considera, é o nome do cara, hein? Sobrenome. Considera a análise do ambiente. Tá vendo que é uma citação dentro do contexto? Tá falando do autor aqui no texto, então a gente chama dentro do contexto. Abre aspas. Aí eu clico, ele sobe. O processo de monitoramento, ó, ele cita, tem que ser no máximo 3 linhas, e fecha com aspas.
O ponto sempre fora da aspas aqui. Citação direta longa. Sempre que falar em citação direta, está dizendo que eu copiei e colei. Com mais de 3 linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, ó, faz assim. Com fonte menor do que a definida para o texto e espaçamento simples entre linhas. Vou mostrar para vocês já já. Nesse caso, a citação será apresentada sem aspas duplas. Quando eu faço, então, essa citação, como já está mostrando no texto que eu estou fazendo o recuo de 4 centímetros, eu não preciso pôr aspas, porque a aspas ela vai servir para demarcar alguma coisa que não é minha, eu estou destacando. Só o fato de eu diminuir a fonte, diminuir o espaçamento entre linhas e como que é o nome disso, gente? Esqueci. Recuar, e recuar 4 centímetros, eu já estou escancarando que é uma citação. Então, essa é a norma da citação direta longa. Aqui é o exemplo da citação longa, né? Essa citação é fora do contexto. Ele colocou aqui, ó, a referenciação, sobrenome, vírgula, data e a página, P ponto. O exemplo aqui de citação direta longa. Ó, o recuo, 4 centímetros, a letrinha é menor do que a do texto está aqui, ó. Apesar de ser termo amplamente discutido e conhecido de praticamente todos, planejar é uma tarefa complexa. Aí a citação, recuada, com espaçamento, ó, o espaçamento aqui é de 1,5, e aqui é espaçamento simples. Uma citação indireta, essa aqui que eu falei para vocês que é campeã de não aparecer. O autor escreve com suas palavras ideias extraídas do texto de outro autor. Deve-se indicar o autor da ideia e o ano da publicação. Exemplo, a análise do ambiente constitui uma das principais etapas da administração estratégica, pois o seu monitoramento pode identificar riscos e oportunidades para a empresa. Essas são as palavras do autor do TCC, porém a ideia desse autor aqui, ó, sobrenome em letra maiúscula e o ano da publicação. Por que não põe página? Porque eu extraí a ideia, não foi o texto literal. Lembrando que eu preciso citar e lá no final colocar referência bibliográfica. Citação APUD ou APUD. Casos de citação de trechos citados em que não se tem acesso ao texto original. Olha, a BNT já fala assim, ó, você só vai citar assim se você não tiver acesso ao texto original, se não, busca o texto original. Exemplo, aí aqui, ó, segundo Gott, 1972, página 59, dentro do contexto, ó, porque ele contextualizou o autor, aspas, que é citação curta. Como eu espremi, virou uma citação longa aqui, né? Tenho que tirar aqui. O ato de ler envolve um processo serial que começa com a fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Olha que legal. Óbvio. Apud Nard. Então, ó, esse daqui citou esse daqui. É a forma de fazer essa citação da citação. E a referência que a gente não pode esquecer, a referência, opa, esse aqui não. Referência que a gente não pode esquecer. Que é isso? Referência, vamos lá para o final do trabalho. É o conjunto padrão e complemento de elementos que permitem identificar individualmente determinado texto ou documento. Permite ainda identificar as fontes citadas no texto, localizando pelo sobrenome do autor ou conforme ocorrer no texto. Cada tipo de documento possui um formato referencial específico. TCC vai ser de um jeito, tese, monografia, dentro do TCC eu posso fazer artigo científico, monografia, cada um vai ter um jeito de fazer e a BNT vai trazer de um jeito para nós. As citações têm relação direta com a listagem de referência. Todos os autores citados serão referenciados.
E a referência, pessoal, o referencial, ele é primordial para quando a gente for estudar pós-faculdade, para quando a gente for fazer um concurso público ou quando a gente for fazer uma especialização. A gente já tem nossa certificação, né? Já sou bacharel, já posso prestar o concurso da ordem. Mas se eu quero continuar na carreira acadêmica, se eu almejo, né? Se eu almejo uma especialização, que eu acho que especialização todo mundo tem que ter, né? Não precisa ser especialização com aptidão docente, mas para fazer uma determinada área a sua maior fonte de estudos, eu vou sempre olhar, a hora que eu te pegar um livro para estudar, para me aprofundar, eu vou olhar a bibliografia, esse referencial aqui atrás, e vou ver quantos que eles consultaram, né? Quais foram as fontes que ele consultou, verificar se ele consultou livros clássicos, né? Que é o mais importante. O direito, ele sempre vai se prender a referências clássicas. O direito, ele muda a todo instante, mas as raízes dele continuam sendo clássicas, né? Então, vamos pensar aqui que vocês queiram, o sonho de vocês seja um concurso público na magistratura, que é ser juiz de direito. Ótimo. Então, eu preciso saber lá da banca examinadora, no edital vai sair a banca examinadora do concurso. Eu vou lá na banca examinadora do concurso e vou verificar quem são os componentes dessa banca, quais livros eles editaram, quais foram, e todo mundo ali é doutrinador, e quais livros, aí só vai ter vários desembargadores lá no concurso de juiz, vai ter um representante da OAB, quais as posições que eles defendem, aí pega o livro desse pessoal e vai lá no referencial teórico, para saber qual é a posição deles doutrinária. Isso salva vidas na hora, e é uma tarefa aparentemente complicada, mas salva vidas na prova oral. Porque na prova oral desses concursos grandes, eles fazem perguntas para a gente, assim, bem simples. Eles falam assim, candidato, o que é crime? Uma pergunta simples, né? E aí você, já sabendo do referencial teórico dessa pessoa, por exemplo, você já sabe que se ela é da teoria tripartida de crime, que acredita que crime é fato típico, ilícito e culpável, se ela é da teoria quadripartida ou se ela é da teoria bipartida. Então, você já está ali, pelo referencial teórico dessa pessoa, sabendo qual que é a melhor resposta para você dar. Lembrando que o direito, ele não é lógico como matemática, né? O direito não é lógico, o direito é argumentativo. Você pode até, nesse exemplo, acreditar, como eu, por exemplo, acredito, dou aula de penal, que o crime é tripartido. O crime é feito de 3 partes. Quando eu tenho o fato típico, ilicitude e culpabilidade. Mas se o meu examinador acha que é quadripartido, eu sou quadripartido desde pequenininha. Então, a gente tem que adotar essas estratégias. Como que eu vou saber isso? Pelo referencial teórico dessa pessoa. Tá vendo, então, a importância dessa referência aqui. E para o nosso trabalho científico, a importância da nossa referência dá um peso maior para o nosso trabalho. Vejam que não vai existir referência sem citação. Eu não posso colocar lá que eu consultei o livro X, Y e Z e só tenho citação do X. Eu preciso citação de todos aqui que está lá no meu livro, que está no meu TCC. Durante aqui, referencio lá. Ótimo. Essa parte aqui não, essa parte é um tema específico, eu vou deixar para a próxima. Quero mostrar para vocês aqui o TCC. Se vocês tiverem, pessoal, alguma pergunta que queiram me fazer, pode interromper a aula, que eu sei que eu estou falando igual deputado aí. Ô, meu amor, a minha filhinha tá aqui debaixo, gente. Ela vem aqui morder meu pé. Vamos abrir aqui, vai mostrar para vocês. Olha só, tudo que a gente falou do projeto de pesquisa tá aqui. Eu vou diminuir aqui para a gente ter uma ideia global dele, ó. Olha lá.
inserir o logo da instituição, o seu nomezinho completo, bem bonitão. Legal que quando encaderna, né, essa capa, ela vai para encadernação assim, fica lindo. Nome do autor do trabalho, um aviso aqui, né, comendo o toco da gente, explicando que isso aqui vai ser passado pelo plágio. Vai ter uma folhinha dentro que você vai assinar um termo de responsabilidade para a faculdade, que esse trabalho não tem plágio, né? Então, você vai assinar um termo de responsabilidade, direitos autorais, já que se você tirar 10, 9, 10, esse trabalho fica lá em exposição na biblioteca. Título do trabalho, subtítulo, ó, aqui é a capa, cidade e o ano, e a gente faz assim também com o aluno, né? Quando o trabalho é bom, o aluno tira 9 e 10, o professor orientador transforma o trabalho junto com o aluno num artigo científico e publica numa revista científica. Legal, já põe no currículo do aluno essa publicação em revista científica. Muito legal. Lá, nome do autor do trabalho. Oi, pode falar. É o Nivaldo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Olha, eu tô baixinho aqui. Pode falar, Nivaldo. Geralmente, essas citações que são feitas em processo também deve ser usado também nesses trabalhos aí do TCC, e se sim, em qual parte do trabalho? Citação de processo, não entendi. Como assim, Geralmente, citação? normalmente alguns processos, geralmente alguns advogados usam alguns argumentos filosóficos, né? Ah, sim. E aí eu gostaria de saber se isso aí Então, cabe aí nesse trabalho, eu e se tenho. sim, qual parte do trabalho, entendeu? Tem que você vai, e daí seria uma citação a PUD, o advogado citando alguém. Se aí você vai lá e pega essa citação dele, busca lá de onde ele tirou essa citação, aí você pode colocar no seu trabalho. Senão vai ficar a forma de documento. Se o advogado fez isso, se ele citou algum filósofo, vai atrás da fonte original. Não cita no TCC, não. Mas você pode colocar, se for um trabalho publicado do advogado, aí você pode citar o livro dele. Nas palavras do penalista fulano de tal, ou do tributarista fulano de tal, para você citar, eu preciso de uma obra publicada, tá, Nivaldo? Não dá para citar o processo, dá para citar como documento, mas como obra com referenciação, aí eu preciso de publicação. Aí eu preciso pôr o documento lá no anexo, entendeu? Entendi. Vamos lá, mas no seu trabalho aqui de TCC, você pode fazer essa citação aqui, abre aspas e cita. Aí pode ser longa, curta, dentro dele. E aí a gente já vai, eu vou mostrar para o seu referencial como que faz para citar algum documento. Olha lá. Ok. Projeto de pesquisa, então, aqui eu estou na folha de rosto. Depois dessa folha de rosto vai vir aqui uma dedicatória, vai vir o termo de responsabilidade, mas aqui ele já pula direto para o sumário. Pulou para o sumário. Olha só, lembra que eu falei para vocês que esse sumário é um programinha que ele é feito, ó? Então, depois que eu arrumei o meu trabalho, eu venho aqui atualizar ele. Sumário é um negócio chatinho que vocês têm que... Aqui, esse sumário aqui é provisório, é do projeto de pesquisa, né? Conforme o trabalho vai ser desenvolvido, ó, ele quer até que eu mude aqui o sumário, como que eu quero, ó. Não vou mudar nada porque ele já está no formato da ABNT, então vocês também não inventem moda. Olha só, conforme eu for mudando o trabalho de pesquisa, aí eu vou mudando os tópicos do meu trabalho. Tá vendo que esses tópicos aqui, eles são referentes ao projeto de pesquisa. Aí vai ter problema, objetivos, justificativa. Quando o trabalho estiver sendo feito, aí vai ter requisitos, parte histórica, enfim, todos os subtítulos e tópicos que vocês quiserem colocar. Ele vai ser modificado. Aí eu vou ter uma introdução e ele mostra aqui como que eu faço. Ó, formatação Arial 12. Eu já vi trabalho, eles aceitando Times também, mas teve uma discussão danada, então deixa no Arial.
Arial 12, recuo na primeira linha, ó. Alinhamento justificado. Esse alinhamento justificado é importante, né? Não tem coisa mais chata que você ler um trabalho assim, ó. Quer ver? Aqui não ficou muito... Vai ficar assim, ó. É muito ruim. Então, vai lá, a leitura flui quando ele é justificado, ó. Fica bonitinho. Vamos lá para citações e referenciações que eu quero mostrar para vocês. Problematização, os objetivos, o que a comunidade jurídica vai se inovar com o meu trabalho. Levanta a autoestima, poxa, o meu trabalho vai ser pioneiro. Fundamentação teórica, de onde eu tirei, e aqui as citações do meu trabalho. Opa! Ele vai explicar aqui para nós, ó. Citação direta ou indireta. Transcrição literal do texto e a indireta, baseada nas ideias do pesquisador. Aí ele dá exemplos para a gente. Citação direta longa, que é essa que tem o recuo. Ó como que fica bonitinho. Opa! Com recuo aqui. Faça um monte de citação. Quanto mais citação, fica mais bonito o trabalho. Não tudo de citação também, né? Senão vocês vão acreditar que é tudo citação. Vamos lá para o referencial. Tá acabando. Metodologia. Ah, o cronograma que eu falei para vocês, ó. As metas que vocês vão cumprir. Deixa eu aumentar aqui, que a professora de vocês é míope de Pai, Mãe e Espírito Santo. É Pai, Filho e Espírito Santo. Olha lá. Vai ter prazos para tudo. Escolha do tema, definição dos objetivos, definição da metodologia, pesquisa bibliográfica, entrega da primeira versão do projeto, ó. Maio, por exemplo, esse aqui foi do ano passado. A galera teve até maio para entregar o primeiro projeto. Depois, entrega da revisão. Aí o tutor viu e devolveu. Revisão das referências. Ó, cada coisa vai ter um prazinho. E ele é colocado assim no TCC para nós, porém esses prazos são pré-estabelecidos aqui pela faculdade. Aqui na referenciação, ó, o que eu queria mostrar para vocês. Todas, meu Deus. Onde que fica o número de página, ó? Em cima, na direita. É por aí que vai se guiar o índice. Listar todas as obras citadas ao longo do trabalho, em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor. Lembrando que as referências devem estar em alinhamento no padrão justificado, com espaçamento entre linhas simples e separadas entre si, pelo espaço 12. Olha lá, aí vai mostrar como que formata. Olha a figura aqui da formatação. Me explica aqui, ó, tá tudo explicadinho. E depois, na hora que a gente estiver fazendo os trabalhos, né, a gente vai, ó, deletar esses negócios aqui, viu? Ali é só para orientar vocês. Depois a gente deleta. A citação, olha aqui mostrando, ó. Livro com um autor só, como que cita, aonde que tem que ser negrito. Livro com 2 ou 3 autores, como que eu faço para citar? Então, eu já venho, me oriento aqui, tá vendo? Não precisa decorar nada, minha gente. É só seguir o que está escrito aqui, que você vai estar dentro dos padrões da ABNT. Eu vou pôr o sobrenome em caixa alta, aí eu vou apagando, né? Nome do autor, seguido do nome, aqui são 3 autores, o próximo, e eu vou seguindo aqui direitinho o livro com vários autores, livro com um autor só, que é o exemplo, livro com um autor, sobrenome em caixa alta, depois eu tiro aqui essas partes que ficam a mais para me ensinar. Nome do autor, o título, em negrito, subtítulo, se houver, sem realce em negrito. A cidade, 2 pontos, editora, ano da publicação. Lembrando que se eu estou citando aqui na parte bibliográfica é porque eu citei ele, eu referenciei aqui, é porque eu citei ele dentro do trabalho.
Não vai me inventar de ficar colocando um monte de obra aqui que você não citou, senão você não vai ter êxito. Livros com mais de 4 autores, como que cita? Capítulos e coletâneas, só peguei um capítulo do livro, como que eu cito? Opa, sumiu. O que mais? Ó, artigos publicados em periódicos, revistas acadêmicas. Eu vou lá, eu ensinei vocês a mexer na biblioteca virtual, lá na revista dos tribunais, lá tem bastante artigos. Documentos oficiais, né? Portarias, leis, aqui é interessante para nós, ó. Documentos oficiais e jurídicos, leis, decretos, portarias, diretrizes, relatórios de instituições públicas e privadas. Como que eu faço para citar? É que a Melissa está mordendo meu pé. Ó, eu vou citar mencionando de onde essa lei é emanada, ó. Por exemplo, se ela for uma lei municipal, se ela for uma lei federal, eu cito o país, se ela for estadual, segue do número em negrito, data, dia, mês e ano que a lei foi publicada, a ementa é o resumo que fica na lei abaixo do título. Por exemplo, lei de drogas, aí vai estar lá, dispõe sobre drogas, está explicando lá a ementa da lei. Ementa significa resumo. Cidade, ó, atos institucionais, ó, vem tudo bonitinho como que a gente cita. Todas as citações. Trabalhos acadêmicos, quero citar um TCC que já esteja à minha disposição ou uma tese. Eu vou fazer dessa forma aqui, sobrenome, nome, o título, aí eu vou dizer qual que é o nível dele, né? Se ele é mestre, doutor, especialista, livre docente, passou do doutorado, aí, assim que faz a citação, e aqui embaixo tem um exemplo. Aqui, ó, ele está mostrando para a gente como que faz, isso aqui é importante para nós, né? Como que faz para citar site da internet. A citação de site da internet vem aqui, né? Você diz de onde que você tirou, qual que é a pesquisa, você coloca, né? Você vai lá no navegador, recorta e cola entre esses... Gente, esqueci o nome disso aqui. Esqueci. Parênteses, acessado em... Tem que pôr a data que você acessou. Exatamente para a hora que forem consultar aqui. Não é conchete, não é chave, não é parênteses. Não sei, esqueci. Acessado em a data que foi acessado. Então, aqui, ó, gente, são várias formas de referenciação. E aqui, eu vou deixar, a hora que eu for publicar essa aula lá, eu vou deixar disponível para vocês esse modelo de projeto aqui, para vocês darem uma lida. Ainda não está disponível para vocês, mas eu disponibilizo, porque eu sou vida louca. Alguma questão, galera? Olha só, já são 9 horas, eu não fiz intervalo, fui falando igual uma matraca aqui, eu acho que vocês já devem estar todo mundo traumatizado aí, de tanto me ouvir. Tudo bem aí? Alguma questão que eu possa ajudar vocês? Estão todos bem? Olha só, eu só tenho... Essa sala é predominante de menino, né? Eu só tenho a Rayane aqui, pelo visto aqui, de mulher. Bastante menino. Alguma dúvida que eu possa ajudar vocês, pessoal? Lembrando que amanhã é sexta e provavelmente na segunda-feira nós estaremos em feriado antecipado, né? Que nós estamos chegando no pico, né, dessa doença. Então, para conter o avanço, a gente precisa ficar em casa, já que não tem, infelizmente, por enquanto, algum remédio eficaz, nem vacina, nem cura, nem nada, né? Nós aqui da faculdade, a gente está bastante apreensivo, porque é uma colaboradora nossa, acho que vocês não tiveram contato com ela, a Andrea. Ela é da equipe do financeiro, não é financeiro, fidelização. Faz acordo quando tem algum problema, ou boleto, enfim. Algumas pessoas conhecem ela, né?
e ela está internada, né, com Covid-19, já faz uma semana mais ou menos que ela está internada, a gente está tudo apreensivo, já que ela tem algumas doenças pré-existentes, tem problema de diabetes, então a gente está todo mundo com o coração na mão aí, pedindo a Deus que ela fique bem logo, assim como eu peço aqui por todos vocês, todos os familiares, que a gente fique bem, que a gente saia logo desse período, né, gente, que a gente precisa voltar e voltar melhor ao que era antes. Já deixo meus parabéns para vocês aqui que estão assistindo aula, estão fazendo os exercícios de vocês. Me ponho à disposição de vocês para as dúvidas que surgirem, que eu sei que surge muito. Não quero enganar vocês, o nosso curso é para os fortes. Só os fortes sobrevivem. Eu sei que além da força de estudar, também tem os problemas financeiros, né, que não é fácil pagar a faculdade. Eu sei, eu fui bolsista, mas na faculdade por um tempo, mas eu sei que se fosse para pagar ia ser difícil, mas tudo que eu tenho conquistado foi graças a Deus, né, e ao estudo. O estudo, ele transforma nossas vidas, então aqueles que conseguirem se manter e forem fortes, tirando o aspecto financeiro que derruba muito, mas que quiserem mesmo, força, consegue êxito para estudar, né? Já voltando à frase do Henry Ford, se você acha que pode, e se você acha que não pode, você está certo. Então, acha que você pode, e aqui você vai encontrar um monte de professor querendo ajudar vocês, para que vocês consigam êxito na profissão de vocês, mesmo depois que vocês se formarem. Eu, todo dia, recebo mensagem de ex-aluno: professora, o que eu faço nesse processo aqui? Para onde eu vou? Atende comigo? Mais ou menos assim, a gente faz uma troca, né? Sempre se ajudando, sempre ajudando os colegas, façam um grupo de estudos, troquem informações, leiam e estudem mais, estudem sempre, que é assim que a gente consegue. Vou encerrando minha fala por aqui, deixando um grande abraço para todos vocês e me pondo à disposição. Qualquer informação que eu tiver acerca do nosso curso, eu sempre chamo vocês e aviso e informo, tá bom, pessoal? Muito boa noite. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Boa noite, professora. Boa noite. Pode falar aí, cara. Pode É falar, Juliana, Juliana. professor. Oi, Juliano, pode falar, por favor. Boa noite. Em relação à avaliação, aos pontos da avaliação, acho que é 5.000, né? E que tem aí no total, e a gente tem que atingir no mínimo 1.500 pontos. E os trabalhos que estão sendo feitos estão indo para o ponto do AVA. A avaliação, como que vai ser feito, esses 5.000 pontos? É assim, Juliano, são 3 avaliações diferentes que vocês têm. Vocês têm os pontos do AVA, que é a avaliação transversal, a avaliação do professor de trabalho, que foi esse que eu passei para vocês, de vocês fazerem o texto, e em junho, eu acho que na segunda semana de junho, vocês terão outro exercício de avaliação. Se a gente não tiver voltado até lá, aí sim, Juliano, vai ser esse exercício de avaliação. Aí a gente avisa uma semana de avaliação para vocês. Esse trabalho que a gente passou essa semana foi para compor a nota do professor. Então, esse aí de 5.000 pontos, ainda a gente não entregou para vocês, vai ser, segundo o nosso calendário, eu não tenho aqui, que eu estou fora do meu escritório, vai ser lá depois da semana, vai ser na segunda semana de junho. Aí a gente faz uma ampla divulgação. Aí vocês vão responder um questionário, geralmente ele é de verdadeiro ou falso. Então não foi disponibilizado para nenhum aluno ainda esse questionário. Eu tirei uma dúvida, por gentileza. Peraí, deixa eu só ver se o Juliano entendeu, Henrique, aí você fala. Não, entendi, professor. É que está no vermelhinho lá no AVA essa questão da avaliação, né? Que tem que, esses 5.000 pontos é 1.500, a gente não teve esse acesso. Normal, Então, não, é normal, Juliano. Até a gente dar essa outra avaliação para vocês, até quem tirou a nota máxima, que foi 1.000 pontos, vai continuar vermelhinho, e isso vai ser sempre, tá? Porque a nota é composta de uma prova valendo 1.000 e a outra prova valendo 4.000. Então tem que aguardar a outra prova para poder esse vermelhinho ser preenchido.
tá? Geralmente as disciplinas de primeiro semestre são assim. Eu tenho alunos lá no primeiro semestre que é um pouco mais, eles precisam atingir 2.500 pontos para passar. Então, tem que esperar até a segunda semana de junho aí, pelo menos, para vocês fazerem outra avaliação e esses pontos subirem. Tranquilo. Ok? Obrigado, tranquilo. Obrigada eu. Oi, Henrique, agora sim, por favor. Então, professor, eu mandei aquele certificado daquela aula EAD, de cultura digital. Aham. E eu não Mandou sei para mim. se isso, naquele WhatsApp que tem lá no corporativo. Isso. Só que o que acontece? Eu mandei no domingo. Preciso reenviá-lo? Não, Henrique. Por que eu peço para vocês? Deixa eu explicar para vocês por que eu peço para que vocês me mandem esse certificado. Essa cultura digital a gente chama de ED. ED é estudo dirigido. E o que aconteceu? Eu estou 1 ano de coordenadora, eu sou foquinha na coordenação. No primeiro ano, que eu estava no comecinho, os alunos faziam o ED, falavam para mim, professor, eu fiz o ED. E aí eu falava, legal, eu cobrava e eu fico cobrando no pé de vocês para vocês fazerem o ED e o desafio nota máxima, porque é uma das funções que eu vejo lá que vocês podem ter alguma perda. No caso do ED, o Henrique, o que aconteceu? O aluno me falou que fez o ED, e eu falei, tudo bem. Chegou lá no final do bimestre, no final do semestre, ele não imprimiu o certificado. E para o nosso sistema, se você não imprimiu o certificado, significa que você abandonou no meio do caminho. E isso gera uma reprovação e uma DP. E aí, quando ele foi fazer novamente, o próximo semestre ele veio, se rematriculou, tinha lá no meu sistema aparecendo uma dependência. E a gente está numa instituição privada e tudo que vocês fizerem de dependência vai cobrar novamente. E aí ele, não, professora, mas eu fiz. Eu falei, não, eu vi aqui que você falou para mim que fez. Quando a gente foi olhar o ED dele, o Henrique, ele não tinha terminado, ele não imprimiu o certificado. Então ficou como se ele não tivesse terminado. Foi uma coisa boba que ele não fez. Por isso que eu peço para vocês imprimirem o certificado e me mandar. Aí eu já tenho essa segurança que vocês terminaram. Até Então, deixei ele salvo aqui também, PDF. Isso. Então, você imprimindo o certificado já é uma segurança que você fez para mim e não ter problema para você lá no final. Tá ótimo. Tá bom? Me tira mais uma dúvida. Vai ter alguma outra matéria dele ou é só essa matéria única? Do ED? É. O ED é só uma por bimestre só. Ah, tá. Tá? Então, esse semestre primeiro já acabou, só tem esse. Agora, vocês intensificam o desafio do Tamás. Tem uma que saiu segunda-feira. Certo. Faça ele, Tá então. ótimo. Tá bom? Farei sim. Muito obrigado. Então, excelente noite. Obrigada, eu. Obrigada, bom fim de semana, bom feriado. Agora a gente nem sabe se é fim de semana, se é feriado. Quarta-feira, ninguém sabe mais o que vai ser amanhã. Eu só sei dia que de trabalho. ficar em casa. Na sexta pode trabalhar. Meu Deus. Pois é, gente. Vamos acompanhar as normas aí. Pessoal, mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Pois não. Desculpem aqui que eu tô falta de ar, não sei o que é. Idade não é, né, gente? Porque eu sou quase uma criança. Então, não sei o que é. Também no médico a gente não pode ir, né? Então, vai complicar muito. Então, eu vou parar aqui a gravação e vou me despedindo de vocês aqui. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente encerra por aqui.